Fala, minha galera do crime, beleza? Bom, se você está aqui hoje é porque você viu o vídeo número 1, parte 1, que Caio trouxe o histórico do crime de racismo. Nesse segundo vídeo, a gente vai tratar sobre a prática criminal desse mesmo crime. Nele, nós vamos falar sobre titularidade, vamos falar sobre competência, particularidades do crime, além de casos emblemáticos. Fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre muita coisa e eu quero a sua opinião no final, ok? Vamos lá! Bom, Caio tratou sobre as ordenações filipinas, ele trouxe os tratados Portugal e Inglaterra até a Lei 7.716. Por que essa lei é tão importante para a gente? Bom, ela simplesmente conceitua o que é racismo na lei brasileira atual. Antes da gente conceituar racismo para o direito brasileiro, é importante a gente se perguntar e tratar aqui sobre o que é raça. Raça, no sentido biológico, quer dizer uma coisa, no sentido sociológico pode dizer outra, mas para o STF, em julgado histórico, raça para o direito brasileiro equivale ao sentido sociológico da palavra, visto que para os seres humanos não há diferença entre raças em si. Então, nesse julgado, quando se tratava da imprescritibilidade do racismo, eles decidiram que o antissemitismo era considerado crime de racismo. E isso está abarcado pela Lei 7.716, que fala que, agora sim, a conceituação de racismo no direito brasileiro é discriminação e preconceito contra cor, raça, etnia, procedência nacional e, inclusive, também por analogia do STF, homofobia, que a gente vai tratar no vídeo posterior. Bom, agora que temos a conceituação de racismo, a gente pode tratar do tema racismo e injúria racial. Não sei se vocês lembram no vídeo 1 que Caio tratou um pouquinho sobre racismo e injúria racial. Você que não viu o vídeo, vai lá conferir. Racismo e injúria racial, eles trazem conceitos muito próximos e muito parecidos. O conceito amplo é que o racismo atinge uma coletividade, enquanto a injúria racial atinge o âmago daquele ofendido, ou seja, só em relação a ele. Um exemplo de injúria racial que a gente pode trazer aqui é o de Titi Gagliasso, a filha de Bruno Gagliasso, que foi ofendida no Facebook por uma socialite brasileira chamando ela de macaca. E esse macaca foi dirigido tão somente à garota. Um ato tão ridículo, mas que é tratado apenas como uma injúria racial. Já o racismo, a gente pode tratar sobre a questão da veiculação de ofensas a nordestinos no Facebook. Já vimos diversas vezes vários grupos e comunidades tratando nordestinos são vagabundos, nordestinos não trabalham, ou qualquer tipo de preconceito contra nordestinos. Veja, nordestinos é uma coletividade. Você não pode falar que nordestinos é você ou sou eu, mas é todo aquele povo que nasceu no Nordeste. E essa diferença entre racismo e injúria racial vai refletir bastante no processo penal. Isso porque, por exemplo, na titularidade, a gente tem 3 tipos de titularidade num processo penal. O processo penal ele pode ser uma ação penal privada, pode ser uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido e pode ser uma ação penal pública incondicionada. Então, qual seria a diferença trazida aí entre o racismo e o conceito de injúria racial na titularidade? Bom, a injúria racial ela vai tratar de uma ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Ou seja, no caso da Titi Gagliasso, ela teria que representar ao Ministério Público para haver uma denúncia. Já no crime de racismo, como ele atinge uma coletividade, a titularidade é plena do Ministério Público. Se o Ministério Público não agir dentro do prazo de lei, fica a cargo do ofendido ou do particular entrar com ação penal privada subsidiária da pública. Por fim, em julgado do STF, foi definido também que os conselhos indigenistas não têm essa legitimidade ativa para propor ação penal. Outro tópico para a gente se atentar é em relação à competência. A competência, como nós sabemos, ela pode ser tanto da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Mas o que é competência? Competência é tão somente onde vai se processar e julgar aquele crime, aquele delito. Então ela pode ocorrer ou na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. A competência para o crime de racismo, ela já foi muito discutida. Com o crescimento das redes sociais, Facebook, Instagram, entre outras, os crimes são perpetrados por esse meio, se seria julgado e processado pela Justiça Federal ou Estadual. O STF, a ministra Carmen Lúcia, já decidiu, inclusive num conflito de competência
negativo suscitado pelo Ministério Público aqui da Bahia, que nesses casos a competência para processar e julgar é da Justiça Estadual. Bom, então quando é que vai haver a competência da Justiça Federal? A Justiça Federal, para os crimes de racismo, só vai ser instada a agir quando houver o caráter da transnacionalidade, ou seja, a ultrapassagem das fronteiras nacionais, e quando o ofendido for índio, ou seja, o indígena for ofendido por conta da proteção dada pela Constituição Federal. Nesse tópico, a gente vai tratar sobre particularidades do crime de racismo. E, novamente, vamos suscitar aquela diferença entre racismo e injúria racial. Por quê? O crime de racismo ele tem umas peculiaridades bem fortes, bem diferentes de muitos crimes, ou da maioria deles. Por exemplo, é um crime imprescritível, ou seja, não vai haver decurso do tempo capaz de livrar o ofensor. Também não há possibilidade de fiança, liberdade provisória sob fiança. O crime de racismo, além disso tudo, é um crime sujeito à pena de reclusão. E aí a gente pode trazer a diferença em relação à injúria racial. Por quê? A injúria racial ela é prescritível, ou seja, tem no decurso do tempo a prescrição em que, se o Estado punitivo não cumprir todas as fases processuais, não vai poder aplicar aquela pena ao ofensor. Além disso, a injúria racial é um crime passível de fiança e só tem pena de detenção. Apesar disso, a gente pode se perguntar por que às vezes, quando alguém pratica o racismo, essa pessoa é liberada? Bom, a fiança não quer dizer que a pessoa não tenha direito à liberdade provisória. A liberdade provisória é algo que vai acontecer à parte, mas não pode ser arbitrada fiança no caso específico. Bom, como sabemos, no crime de injúria racial, pode ser sim arbitrada fiança, porque o rol é taxativo dos crimes inafiançáveis e não consta a injúria racial. Para finalizar, vamos tratar aqui sobre casos emblemáticos envolvendo racismo e injúria racial. O caso de Maju Coutinho. Maju Coutinho, que hoje é a âncora do jornal Hoje, ela foi ofendida também numa rede social por vários perfis fakes. E esses perfis fakes, eles falavam coisas não só contra a própria Maju, mas também sobre toda a coletividade negra, que o Ministério Público realmente ele entrou com a ação de racismo contra esses ofensores. Foram descobertos os perfis fakes e, inclusive, foi julgado agora, em março de 2020, a sentença que condenou 2 desses ofensores, em que foram condenados a penas de 6 e 5 anos no regime semiaberto, pelo crime de racismo no artigo 20 da Lei 7716. Além disso, até para diferenciar aqui para vocês, temos o caso de Titi Gagliasso, que a gente falou um pouquinho antes, em que a socialite brasileira chamou ela de macaca no Facebook, que se trata de uma injúria racial. O que se deu nesse caso? Bom, esse caso, até agora, por enquanto, apenas gerou uma ação indenizatória cível por danos morais que sequer citou a ofensora, até porque ela sequer mora no Brasil. Então é isso, galera. A gente tratou aqui sobre o crime de racismo na parte 1 lá no vídeo de Caio e na parte 2 sobre a prática criminal agora. Me diz aí o que você achou, se quiser mais vídeos, se tiver dúvidas, sugestões, manda aqui pra gente que a gente vai gostar muito de saber e até a próxima. Tchau, tchau!